Olá, boa tarde. Nosso Vida Saúde está no ar. Obrigado pela sua companhia. Nosso objetivo aqui é a promoção de qualidade de vida, bem-estar e saúde através dos nossos conteúdos na TV e na internet. No programa de hoje vamos falar sobre o refluxo. Qual a causa e o tratamento? E como prevenir a doença? Para falar sobre este assunto, quem está aqui com a gente é a doutora Bianca Seixas, que é gastroenterologista e endoscopista. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, pessoal. É um prazer imenso partilhar desse momento aqui com vocês de promoção à saúde. Eu sou a doutora Bianca e nós vamos falar um pouquinho sobre a doença do refluxo. Então vamos lá, vamos entender tudo isso. Doutora, primeiro, o que é o refluxo? Então, o refluxo, ele acontece quando o conteúdo ácido do estômago, ele sai do estômago e vai até o esôfago. E aí, esse ácido na mucosa do esôfago, que não está preparada para recebê-lo, acaba causando alguns sintomas, que eu acredito que a maioria de vocês aqui já tiveram em algum momento da vida. E esses sintomas são queimação, regurgitação, tosse, eructação, que são os arrotos, e sensação de globos faríngeos, como se tivesse alguma coisa, um nó, travando ali a garganta. E quais são as causas do problema, doutora? Então, a principal causa da doença do refluxo é uma incompetência do esfíncter esofagiano inferior. O que é esse esfíncter? Nós temos o esôfago e aí o esôfago ele desemboca no estômago. Essa separaçãozinha do esôfago para o estômago a gente chama de esfíncter esofagiano inferior. Ele tem que ficar a maior parte do tempo ali, bem fechadinho, impedindo que o ácido do estômago volte para o esôfago. Se eu tenho alguma incompetência desse esfíncter e aí ele relaxa de maneira inadequada, eu acabo permitindo que esse ácido retorne do estômago para o esôfago e aí eu vou causar uma agressão, uma lesão ali na mucosa do esôfago que vai ter todos esses sintomas desconfortáveis que nós acabamos de comentar. Doutora, tem hora que a gente passa dos limites, né, na hora da alimentação. Agora, a pessoa que costuma comer comida gordurosa, além do fumo, isso pode potencializar o problema? Então, Rafael, tem uma relação muito forte. Por quê? O excesso de peso acaba aumentando a pressão ali intraabdominal e favorecendo o refluído desse conteúdo ácido do estômago para o esôfago. Além disso, o tabagismo é extremamente irritativo para a mucosa do esôfago e o etilismo e o uso de bebidas gasosas, a gente entende ali que tem a formação de uma quantidade grande de gases que acaba que gera uma pressão muito forte e volta para a mucosa do esôfago, causando essa agressão toda que vai ser responsável por esses sintomas. Além disso, a ingesta de alimentos gordurosos, por si só, acaba irritando a mucosa do esôfago e alguns alimentos, como, por exemplo, o café, os condimentos, a pimenta, os embutidos, são sabidamente muito irritativos. Então, quem nunca comeu aquela feijoada e logo em seguida já teve aquela sensação de desconforto e de mal-estar? Ok. Agora, qual que é a relação aí do refluxo com a hérnia de hiato? Nossa, isso é muito comum. Muitos pacientes chegam no nosso consultório com essa dúvida. Primeiro, a gente tem que entender o que é a hérnia de hiato. Então, a gente tem o esôfago, ele é separado ali do estômago por meio de um músculo, que a gente chama de diafragma, que é o nosso músculo da respiração. O diafragma, ele abraça ali o esôfago, impedindo que o estômago volte e suba para a cavidade torácica. Se eu tenho esse diafragma um pouquinho alargado, ou seja, ele não abraça, ele não deixa apertadinho ali a transição do esôfago para o estômago, acaba que sobe um pedacinho do estômago, para o tórax, e aí isso é a hérnia de hiato. Então, a hérnia de hiato é uma incompetência do músculo diafragmático, que ele não consegue abraçar e envolver bem essa transição do esôfago para o estômago, e com isso sobe um pedacinho do fundo do estômago para um lugar que ele não deveria estar. E isso favorece o refluído desse ácido do estômago para o esôfago. Então, isso que é a hérnia de hiato. Agora, doutora, quais são os tipos de refluxo? Então, o refluxo ele pode acontecer quando o conteúdo do estômago ele vai direto
lá para o esôfago, ou ele pode ir um pouquinho mais e chegar até a laringe e as cordas vocais. E aí, quando a gente tem esse refluxo gastrolaríngeo, eu vou ter os sintomas de tosse, que são muito comuns. E muitas vezes o nosso paciente, ele procura o médico otorrino. E aí, numa avaliação do otorrino, acaba sendo encaminhado para o gastroenterologista, que a causa daquela tosse não é uma alergia, não é uma doença de via aérea superior, e está relacionada com a doença do refluxo. E quando o paciente deve procurar ajuda médica, doutora? Então, a partir do momento que os sintomas passarem a incomodar bastante o dia a dia. Por quê? Existe tratamento, tem como a gente oferecer uma qualidade de vida muito melhor. Então, começou a incomodar demais, deve ser procurado o médico gastroenterologista, porque a partir do momento que é feito o diagnóstico correto e iniciado o tratamento, é como se a qualidade de vida ela mudasse. Então, a gente tem recurso e tem como resolver esse tipo de problema. Doutora, depois do intervalo a gente vai continuar a nossa entrevista falando sobre o tratamento, tá bom? Antes, nós vamos para o intervalo, a gente volta já já. Já estamos de volta com o nosso programa Vida Saúde. Olha, gente, ser bem recepcionada aí numa clínica, seja qual setor de saúde, é muito bom, né? Vários profissionais aí que são dedicados, com muita simpatia, com muito talento e administração, e a gente quer mandar um abraço para todos estes profissionais aqui no nosso programa. Coloca a imagem para a gente na tela, essa é a Jeane, lá do Hospital Master. Obrigado por receber nossa equipe e conhecer aí o nosso programa Vida Saúde. Fica conectada aí com a gente, viu? Através das redes sociais, e parabéns aí pelo seu trabalho tão competente. A gente continua com o nosso programa. Hoje nós estamos recebendo aqui a Bianca Seixas, que é gastroenterologista e endoscopista. A gente está falando sobre refluxo. No bloco anterior, né, a gente estava falando sobre os tipos de refluxos. Agora, quando que o paciente deve realizar a endoscopia, doutora Bianca? Então, o diagnóstico da doença do refluxo, ele é clínico. Então, o paciente ele vai queixar esses sintomas que nós comentamos. E aí, quando eu suspeito, tenho uma suspeita muito forte de se tratar da doença do refluxo, nós, médicos, podemos iniciar um tratamento com o objetivo de bloquear a acidez do estômago. E aí, depois de 60 dias, se o meu paciente ele não teve nenhuma resposta, está indicado, recomendado realizar a endoscopia. Ou então, se o meu paciente ele já chega com sintomas atípicos da doença do refluxo, a tosse seria um dele. Então, de cara, a gente já faz a endoscopia. Ou se o meu paciente tem algum sinal de alarme, como, por exemplo, uma perda de peso importante, uma anemia, então, na primeira consulta já está encaminhado para a realização da endoscopia. E se o meu paciente ele é muito ansioso e ele deseja fazer esse exame, não tem problema, a gente já indica de fazer na primeira vez, o nosso primeiro contato. Caso contrário, não preencha nenhum desses 3 critérios, nós podemos fazer o tratamento de prova durante 60 dias e, caso não responda a esse tratamento de prova, está indicado o exame da endoscopia. E qual que é o nosso objetivo com a endoscopia? A endoscopia, a gente faz uma sedação e aí introduz uma câmerazinha, né, pela boca, e aí ela avalia toda a estrutura do esôfago e eu consigo ver esse esfíncter inferior do esôfago. E ali, olhando aquela mucosa, eu vou procurar identificar algum edema, algum enantema, que é aquele vermelhidão, aquele machucadinho, alguma erosão ou mesmo até uma úlcera, algum machucado maior na mucosa do esôfago. E esse machucado no esôfago visto na endoscopia é chamado de esofagite, que é uma dúvida muito comum que o paciente, quando recebe o laudo da endoscopia, acaba trazendo para a gente nas consultas, no consultório. E aí, quando eu vejo uma esofagite, dentro da endoscopia, existe uma classificação, que é uma classificação muito famosa, que é a classificação de Los Angeles, que acaba que muita gente tem contato por conta de ter realizado a endoscopia. É nada mais do que uma gradação do que vem a ser a esofagite. E aí eu falo, uma esofagite
esofagite grau A de Los Angeles é quando essa erosão ela é menor do que 5 milímetros, é muito pequenininha, uma pequena solução de continuidade. Ou seja, doutora, eu queria te perguntar o seguinte, a esofagite seria, então, uma doença? Seria isso? É uma irritação, é uma inflamação Uhum. do terço distal do esôfago. Então, isso que é a esofagite. E aí, endoscopicamente, a gente vai gradar, certo? Em A, B, C e D, que é a graduação de Los Angeles. E aí entra como A, que é o mais comum da gente ver, aquela erosão, aquele machucadinho menor do que 5 milímetros, milimétrico. O B, ele é maior do que 5 milímetros. O C envolve 75% do órgão, porque é uma circunferência, e o D mais do que 75%. Então, esofagite é esse machucado, é esse inflamado nesse terço distal do esôfago. E aí a endoscopia ela é de suma importância para eu poder graduar e ver o tanto de machucado que o refluxo causou na mucosa do esôfago. Agora, doutora, quando realizar a pH-metria? E aí, né, o meu paciente, eu faço endoscopia e eu não vejo nada. Então, tá tudo perfeito, a mucosa preservada. Nossa, mas eu sinto a queimação e aí eu não tenho nada? Então, nessa situação em que a endoscopia ela está normal e o meu paciente tem os sintomas, nós vamos fazer o exame de pH-metria. O que é o exame de pH-metria? A gente passa uma sondinha pelo nariz, posicionamos essa sondinha no esfíncter do esôfago, que eu estou falando para vocês, a gente dá uma distanciazinha de 5 centímetros, e aí o paciente vai ficar 24 horas com essa sondinha. E nesse período de 24 horas, ele vai estar conectado a um monitor, e esse monitor ele vai medir o tempo de exposição ácida. Então, em quanto tempo nessas 24 horas houve refluído do ácido do estômago, que tem um pH menor que 4, para o meu esôfago distal. E aí, dentro de 24 horas, se esse tempo for maior que 4,3%, eu caracterizo uma doença do refluxo. Então, está mais indicado para aqueles pacientes que têm uma endoscopia normal. Porque se a endoscopia está alterada, está ali, na minha cara, o problema. Eu já identifiquei a causa. Não, mas a endoscopia está normal e o paciente continua com sintomas. Então, o próximo passo é realizar a pH-metria. Agora, o tratamento, como é que funciona, doutora? Então, o tratamento, ele exige, primeiramente, algumas mudanças comportamentais. Então, tem tudo a ver com hábito e com estilo de vida. Porque eu tenho que pensar que é o conteúdo do estômago voltando para o esôfago. Então, a primeira medida, eu não posso lotar esse meu estômago de alimento, vocês concordam? Então, se eu comer aquela pratada na hora do almoço, é claro que aquilo vai voltar com mais facilidade para o meu esôfago. Então, a gente orienta fracionar as refeições, pequenas quantidades, várias vezes ao dia. E nunca, jamais, comer aquela pratada e logo em seguida deitar para dormir. Uma coisa que eu brinco muito com os meus pacientes, na hora que a gente vai dormir, o corpo inteiro quer descansar, concordam? E aí, imagina, você joga aquele balde de comida no seu esôfago, no seu estômago, e ele fica a noite inteira trabalhando. Uma hora ele vai pedir a conta, não vai? E acaba que são esses sintomas desconfortáveis que a gente está comentando aqui. Então, fracionar as refeições e nunca deitar logo em seguida de ter feito uma refeição. E na janta, pelo menos 2 horas depois de ter jantado, para poder deitar e ir dormir. Do almoço, 30 a 40 minutos, sentado ou na posição em pé. Porque se eu deito logo em seguida, vocês entendem que tudo que estava no estômago vai voltar para o esôfago e aí vai piorar a queimação. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos no nosso programa Vida Saúde e volte outras vezes para falar e trazer mais informações aqui para os nossos telespectadores. O prazer foi todo meu, eu fico à disposição e caso tenham qualquer dúvida, pode enviar para o programa que a gente está aqui para poder esclarecer. Até mais. Ótimo. Obrigado você, telespectador, que assistiu o Vida Saúde e até a próxima.